Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Café com Journal dessa semana. Para começar, foi publicado no European Heart Journal o ponto de vista da equipe responsável pela diretriz europeia de infarto com supra, sobre um artigo polêmico, o Culprit Shock Trial. Para relembrarmos brevemente, o Culprit Shock Trial foi lançado em 2017 no New England e randomizou pacientes com choque cardiogênico por infarto para duas estratégias: tratar somente a lesão culpada ou tratar todas as lesões possíveis logo no procedimento inicial. O estudo, apesar de críticas como incentivo à abertura de oclusões totais crônicas no grupo revascularização completa, mostrou benefício em redução de mortalidade por qualquer causa ou necessidade de diálise ao se tratar somente a lesão culpada. Dessa forma, o Guideline Europeu de Infarto com Supra, que recomendava a revascularização mais completa possível no procedimento inicial, agora sugere o tratamento somente da lesão culpada, com exceção de pacientes que apresentem evolução desfavorável após a angioplastia ou que possuem lesões adicionais que coloquem grande território cardíaco em risco. Também no European Heart Journal foi publicado essa semana um consenso internacional em duas partes sobre a síndrome de Takotsubo. A revisão aborda de forma clara e concisa os aspectos relacionados à epidemiologia, destacando a elevada prevalência em mulheres acima de 50 anos, e a fisiopatologia, citando o papel do estímulo simpático e os seus potenciais efeitos deletérios, como espasmo de vasos epicárdicos, disfunção microvascular e a ação direta de catecolaminas. Aborda ainda fatores de risco e os triggers diversos, emocionais e os físicos, lembrando que cerca de 1/3 dos pacientes não apresentam trigger identificável. Na segunda parte, propõe um score diagnóstico para pacientes sem supra de ST, envolvendo aspectos clínicos e eletrocardiográficos, o qual em linhas gerais divide os pacientes em baixa, intermediária ou alta probabilidade de Takotsubo, e propõe um fluxograma de condutas diagnósticas a partir daí. A revisão aborda também os achados em exames laboratoriais e de imagem, as complicações mais frequentes e o prognóstico da síndrome, além do manejo terapêutico a curto e longo prazo, resumindo os tópicos principais em uma figura. Vale a pena a leitura. Muito legal. Já no JAMA, dessa semana, foi publicado os resultados de um estudo de corte, avaliando se o fechamento de apêndice atrial esquerdo em pacientes que são submetidos a outras cirurgias cardíacas é benéfico. Sabemos que cerca de 80% dos trombos no átrio esquerdo se formam no apêndice atrial. Dessa forma, a sua retirada aparenta ser interessante em pacientes que já irão ser submetidos a qualquer outra cirurgia cardíaca. No entanto, o possível aumento de FA no pós-operatório e a falta de evidências maiores no tema ainda deixa seu uso limitado. Para tentar auxiliar no tema, foi feito um levantamento utilizando o banco de dados de um plano de saúde nos Estados Unidos. Foram localizados cerca de 4.400 pacientes que haviam retirado o apêndice atrial e foi feito um pareamento com técnicas estatísticas como score de propensão e overlap, gerando um grupo controle na corte. O estudo mostrou que a retirada do apêndice nos pacientes que já possuíam FA esteve associado com menores taxas de AVC e morte. No entanto, a mesma associação não foi encontrada em pacientes sem FA. Outro fato interessante é que o benefício não foi observado nos pacientes em anticoagulação, provavelmente pelo baixo número de eventos. Dessa forma, a excisão do apêndice atrial pode ser uma alternativa em pacientes com FA e dificuldade de anticoagulação, que vão realizar cirurgias cardíacas. Legal. Recentemente, temos visto grandes estudos realizados com os inibidores de SGLT2, classe medicamentosa para o tratamento de diabetes mellitus. Os trabalhos apontam para a redução de mortalidade cardiovascular e de hospitalização por insuficiência cardíaca. Um estudo observacional de grande porte, CVD-REAL, que foi publicado em 2017, sugeriu que os benefícios cardiovasculares dos inibidores de SGLT2 poderiam ser um efeito de classe, uma vez que envolveu pacientes com uso de canaglifosina, dapaglifosina e empaglifosina. A maior parte dos estudos prévios incluiu pacientes com risco cardiovascular elevado, permanecendo a dúvida se haveria benefício em pacientes sem doença cardiovascular. Essa semana foi publicado no JACC uma análise do CVD-REAL, onde após a estratificação por score de propensão, mais de 300 mil pacientes de 5 países foram incluídos. Apenas 13% dos pacientes apresentavam doença cardiovascular conhecida. Quando os grupos foram estratificados, foi visto que o benefício em termos de morte e hospitalização por insuficiência cardíaca se manteve nos pacientes em uso de inibidores de SGLT2, independente da presença ou ausência de doença cardiovascular. Para encerrar, vamos trazer um assunto que é extremamente prevalente no dia a dia do cardiologista, mas que ainda gera diversas dúvidas em nós. Qual é o exame não invasivo mais adequado para investigar DAC no meu paciente?
Para tentar auxiliar na resposta, foi publicado no European Heart Journal uma meta-análise estudando os diferentes métodos de avaliação não invasiva, quando comparados a cineangiocoronariografia ou avaliação funcional das lesões com FFR. O artigo reforça o conceito de se estabelecer uma probabilidade pré-teste de DAC com os dados de anamnese e fatores de risco, e a partir daí solicitar o método mais adequado para confirmar ou descartar o diagnóstico. De forma geral, o teste ergométrico apresentou limitações importantes, tanto para confirmar como para descartar a doença. Já entre os exames de imagem, a angiotomografia de coronária possui melhor acurácia para avaliação de lesões anatomicamente importantes. Porém, quando comparada ao FFR, a acurácia é reduzida para a determinação de lesões funcionalmente importantes. Por fim, os métodos funcionais de imagem, como a cintilografia, possuem acurácia razoável para avaliação de lesões anatomicamente importantes, porém mostram maior benefício na investigação de lesões com repercussão funcional. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Até a próxima!